e agradecer a presença de todos os presentes na sala. Nosso mestre de cerimônias é o Paulo Nicoli, que vai conduzir brilhantemente a aula. Sejam bem-vindos todos, agradeço, e boa aula, vamos que vamos. Então, eu vou falar de novo aqui, falei há pouco tempo, mas quem quiser apresentar caso aqui, gente, essa reunião não é minha, não. A ideia aqui é da gente trocar experiência, seja ela qual for, né? Boas experiências, né? Então, quem tiver caso aí para apresentar, que tenha radiologia no meio aí, fica à vontade, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa apresentação. A última foi a Ariane que deu, né? E hoje a gente volta com 3 casinhos. A gente espera que a gente acabe rápido, com apresentações rápidas. O primeiro caso é o caso 1 aqui, a gente vai falar de uma evolução rara de um tumor do testículo, que o caso foi meu e do Polido. O Polido vai moderar. O segundo caso é uma obstrução intestinal em paciente bariátrico, foi um caso meu e do André, há muito tempo atrás, mas eu achei que foi válido, porque isso é raríssimo, né? E o outro é um caso de uma criança com dor abdominal recorrente que o Luiz Renato vai moderar aí, tá bom? Então, primeiro na ordem aí, a gente vai falar, é o caso 7, né, que a gente vai apresentar. A gente já apresentou 6 casos anteriores, esse é o caso número 7, nas reuniões anteriores. A gente vai contando assim por número de casos. Então, vamos lá. O paciente de sexo masculino, né, aumento de volume e endurecimento do testículo direito, com massa palpável, né? Na época, o paciente tinha 16 anos. E a história desse paciente, ele começou com essa ressonância. Deixa eu só tirar um negócio aqui da reta. Começou com essa ressonância, tá? Onde a gente vê uma massa testicular, aqui ó, a massa testicular grande, tem os focos de sangramento. Ela envolve praticamente todo o testículo, tem uma hidrocele reacional aqui do lado. Isso aí é um corte axial, uma ponderação T2 e uma ponderação T1. Né? Isso aqui é um corte coronal do mesmo testículo. Tá? Aqui é o testículo normal e o testículo alterado. A gente vê que ele tinha uma tumoração grande, envolvia praticamente todo o testículo dele. E reparem a data isso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? 28 de fevereiro de 2014 começou a história desse rapaz. Aqui, de novo, mostrando a imagem um T2, né, com a hidrocele reacional, o testículo dele alterado e o testículo normal dele. Olha o tamanho desse testículo, uma infiltração tumoral difusa do testículo, uma hidrocele reacional, o testículo normal aqui, isso aqui é hidrocele, isso aqui é todo o tumor dele. Então, você vê que não tem parênquima preservado desse testículo nessa ressonância. Né? A gente falar em diagnóstico histopatológico por ressonância em tumor de testículo é muito difícil, né? Tem algumas pistas que levam a algumas suspeitas, mas nesse caso aí, isso não dá para a gente sugerir diagnóstico etiológico com certeza nisso aí. Isso aí a gente sabe que é uma massa tumoral, e dentro das massas tumorais a gente vai discutir futuramente. Né? Esse paciente, no mesmo ano de 2014, além dessa massa testicular, eu não vou mostrar todas as imagens, ele tinha linfadenomegalias retroperitoneais, isso aqui é a aorta, isso aqui é o rim direito, o rim esquerdo, isso aqui é a cabeça do pâncreas, tudo isso aqui ó, é adenomegalia retroaórtica, ou retroaórtica não, retroperitoneal, envolvendo a aorta aqui, então ele estava cheio dessas adenomegalias. Então, nessa época de 2014, ele tinha esses 2 achados, essa massa testicular, já com essas volumosas adenomegalias retroperitoneais. Bom, ele retirou o testículo e, nessa época, ele retirou o testículo e o diagnóstico dele veio tumor de células germinativas não seminomatoso. Tá? Qual foi a conduta adotada para esse paciente? Linfadenectomia retroperitoneal, quimioterapia, e esse paciente cursou com a resposta completa nessa época. Bonito, se você quiser interromper aí, a falar alguma coisa, fica à vontade, tá? A apresentação é nossa. Beleza? Então, beleza, já que você falou, esse momento agora, o que interessa aqui, né, é que era um tumor de célula germinativa não seminomatoso. Isso é importante para a gente raciocinar aqui para frente,
E esse não seminomatoso, né, ele tem as características, né, que nós podemos ter vários tipos de tumores, né, que é o carcinoma embrionário, nós podemos ter o Yolk-Sacchi, nós podemos ter o teratoma imaturo, o teratoma maduro, enfim, são várias histologias que compõem o tumor de célula germinativa não seminomatoso, e isso é importante para raciocinar dentro do que aconteceu com esse paciente. Depois eu vou postar um quadrinho que eu acho que eu não mandei para você sobre esses diagnósticos desses tipos de célula germinativa não seminomatosa. Então, esse paciente foi lá em 2014. Em 2000, ele vinha fazendo acompanhamento. Em 2018, 20/4 de 2018, ele fez uma nova tomografia de reestadiamento, né? Reestadiamento não, de vigilância, né? Começou a aparecer essas lesões, as lesões císticas, né? Aqui a carina traqueal, subcarinal, na região paravertebral direita, esquerda, na região retrocrural, aqui, e aqui, na retroperitoneal, do lado da aorta, aqui, tinha uma lesão cística nessa região. Bom, então ele vinha bem até, então foi 2014, agora nós estamos em 2018, e ele veio apresentar essas lesões aí. Aí o que foi feito nessa época aí? Foi feita uma biópsia da lesão mediastinal, lá de cima, uma dessas aqui, se eu não me engano é essa, e o resultado foi teratoma maduro. Só que, importante isso aqui também para o nosso raciocínio. Os marcadores tumorais desse paciente eram normais. Esse tipo de tumor que nós estamos falando aqui, ele eleva a alfa-fetoproteína e o beta-HCG. Tá? Então, nessa época, foi feita a lesão dessa massa mediastinal, deu teratoma maduro, os marcadores tumorais normais, isso é importante, e a conduta nessa época aqui foi acompanhamento. Então, nós temos lá, começou em 2014, nós temos um controle em 2018, e agora em 2020 foi feito um novo controle. Né? Foram feitos outros controles no meio desse exame aqui, mas eu estou mostrando os mais interessantes de mostrar. E lá em 2020, a gente vai ver que essas lesões do tórax, a região subcarinal, da paravertebral, da região retrocrural e da região paraórtica esquerda, elas aumentaram de tamanho. Vou voltar o slide aqui, só para vocês compararem. Todas essas lesões de 2018, elas aumentaram de tamanho em 2020. Né? Aí, em 2022, ele foi feito um novo controle dele e essas lesões aumentaram ainda mais. E o que chama atenção é que essas lesões eram císticas, né? Olha como que essas lesões aumentaram. Todas elas aumentaram, só voltando no exame anterior, é um nítido aumento dessas lesões. E, então, o que foi feito nessa época aí, em 2022? Uma abordagem das lesões mediastinais. E o resultado veio como lesões císticas, novamente, marcadores tumorais normais. A conduta em 2022 foi acompanhamento, um pouco mais. Aí, então, isso aqui foi em fevereiro de 2022. Em 8 de 2022, nessa época aqui, essas lesões do tórax foram abordadas, retiradas, todas elas, essa e essa, né? E aqui foi feito um controle dele lá em agosto de 2022. Em agosto de 2022, você vê que não tem mais a lesão subcarinal, não tem mais a lesão paramediastinal e nem a lesão retrocrural. Mas essa lesão aqui não foi abordada na época, foi só abordada as lesões do tórax, tá? Foi o Paulo Casotti que fez o procedimento, tá? E aqui foi em agosto, né? A gente vê que não tinha mais as lesões, mas essa daqui continuava e ela estava crescendo. Ela está aqui, aqui ela já deu uma crescidinha. Em janeiro de 2023, foi feita uma ressonância desse paciente, abdômen, constatando que essas lesões aqui eram realmente císticas. Essa aqui é
é uma lesão, é uma ressonância ponderada em T2, mostrando que essas lesões eram císticas, com septos no meio. Aí o Pulido, antes disso, né, lá em 2020, depois dessa tomografia aqui, ele pediu para eu analisar essa tomografia dele aqui. Aí ele me fez essa segunda... Aqui tem um áudio dele que ele me perguntou o que eu achava dessas lesões, se essas lesões eram realmente císticas. Aí eu falei, à tarde eu vejo, beleza? Aí eu coloquei lá. Depois que eu peguei, analisei todos os exames desse paciente e mandei lá para o Pulido. Pulido, a lesão é cística com certeza. Pela história que você relatou e pelos aspectos de imagem, eu acho que esse paciente está fazendo uma típica e rara evolução de tumores de células germinativas não seminomatosas chamada Growing Teratoma Syndrome. Tá? E mandei aqui achei um artiguinho e mandei o principal que o artigo falava aqui, que síndrome do teratoma crescente são metástases de tumores não seminomatosos que, apesar do tratamento apropriado com quimioterapia e normalização dos marcadores séricos, os resultados de exame confirmam teratoma maduro. Aí mandei esse artigo aqui para ele, né? Esse artigo aqui, ó, os achados não usuais dos tumores de células germinativas, que ele falava isso aqui, né? Aí o Pulido botou, show, após sua avaliação, fechamos o caso. Cirurgia. Estava com dificuldade de convencer o cirurgião a entrar nesse abdômen, né? Então, no dia 22/5, que foi agora, de maio, o Pulido me mandou o anátomo patológico dele, para você saber no final. Aí, o que deu lá no anátomo patológico dele? Lá no finalzinho, deixa eu só tirar o negócio que está na minha réplica. Aqui, ó, tá. Achados compatíveis com teratoma, que foi aquela biópsia da lesão retirada do abdômen. E lá no olha lá, o retroperitônio, ó, achados compatíveis com teratoma. Então, a gente fechou esse diagnóstico dele como um Growing Teratoma Syndrome, né? Que a gente não tem muita tradução disso aí, mas eu acho que traduzindo é síndrome do teratoma crescendo, alguma coisa desse tipo, né? E o que é a síndrome do teratoma crescendo? Ó, só fazendo a recordação que o Pulido já tinha falado ali, ó, nos tumores de testículos, eles se dividem em tumores germinativos, que é a maioria deles, 97%, e os tumores não germinativos. E a maioria dos tumores germinativos são seminômatos, 40% a 50%. E tem os não seminomatosos, que era o nosso caso aqui, que vai de 30% a 40%. E esse não seminomatoso, que o Pulido falou lá no início, ele se divide em carcinoma embrionário, teratocarcinoma, coriocarcinoma e teratoma, nessa porcentagem aqui. E esses tipos de tumores aqui, eles têm comportamento um mais agressivo que o outro. Nessa ordem aqui, ó, o carcinoma embrionário é mais agressivo que o teratocarcinoma, que é mais agressivo que o coriocarcinoma, que é mais agressivo que o teratoma. Tá? Então, o nosso diagnóstico, então, fechou, né? De tumor de célula germinativa, é um tumor de célula germinativa não seminomatoso. Eles são compostos de qualquer combinação de células germinativas, que eu acabei de botar aí para vocês, né? É o câncer de testículo com maior chance de metástase para os ossos, sistema nervoso central, fígados e pulmões. A hereditariedade é fator de risco para câncer testicular com risco relativo de 6 a 10 vezes maior em parentes de primeiro grau, né? E a prevalência global desses tumores é de 1 a 2%, sendo mais comum em jovens de 15 a 35 anos, que era exatamente a idade que esse nosso paciente tinha, de 16 anos. Tá? E o Growing Teratoma Syndrome é a síndrome do teratoma crescente, né? Que eu traduzi assim. É uma condição rara entre pacientes com tumores de células germinativas não seminomatosos, que apresenta massas metastáticas crescentes. Então, nós vimos aí que, no nosso caso, as metástases vinham crescendo, apesar de que você ter feito a quimioterapia sistêmica apropriada e no contexto de marcadores sépticos normais. Tá? O que acontece? A histologia dessas lesões revela elementos teratomatosos maduros. Então, se vocês forem ver lá, teve uma biópsia dele lá que deu teratoma maduro, benigno, sem o componente de tumor de célula germinativa viável. Então, ele só fica com o componente
de teratoma maduro, né? O componente de células germinativas ele foi destruído pela quimioterapia e ele ficou só com o componente benigno. A quimioterapia, então, ela destrói as células malignas imaturas, deixando os elementos teratomatosos benignos maduros. Ela não consegue destruir esses componentes maduros aqui benignos do tumor. Então, o que prolifera nesses tumores, nessa growing teratoma síndrome, é o teratoma, a parte madura do teratoma. Tá? Então, importante, embora as lesões sejam histologicamente benignas, o seu crescimento e expansão local agressiva pode causar morbidade e mortalidade substancial. E paciente cuja cirurgia é adiada pode desenvolver doença inoperável. Por isso que era a pressa do polido lá de resolver a questão desse paciente. Porque, apesar do que ficou desse tumor ser a parte benigna do tumor, ele ia matar esse paciente por compressão, não pelo tumor, a agressividade do tumor, mas a agressividade local do tumor. Então, esses pacientes não pode ser adiada a cirurgia, muito adiada a cirurgia dele. Você vê que a conduta aí, depois do polido vai falar, eles adiaram até que deu. Chegou um ponto que não dá para adiar mais, porque esse paciente poderia se tornar inoperável. Tá? Então, aquela massa abdominal lá foi retirada, esse paciente ficou sem as massas torácicas que já haviam sido retiradas e ficou sem a massa abdominal que também foi retirada. Tá? Então, o síndrome do teratoma crescente, não há tratamento médico eficaz. Além disso, não responde à quimioterapia ou à radioterapia. A remoção cirúrgica total de teratoma maduro é atualmente o tratamento padrão ouro dessa condição. Tá? Então, aquilo que eu tinha mandado para o Polido lá, desse artigo lá de 2019, só fazendo um resumo agora, síndrome do teratoma crescente é o crescimento de metástase de tumor de células germinativas não seminematoso, apesar do tratamento apropriado com quimioterapia, a normalização dos marcadores séricos, e o resultado da biópsia dessas massas que estão crescendo confirmaram teratoma maduro. Tá? Então, esse é como se faz o diagnóstico dessa síndrome do Growing Teratoma Síndrome aí, que é uma evolução raríssima desse tumor. Eu vi uma na residência e outra aqui, porque quando o Polido me mostrou, já vi isso em algum lugar. Aí eu fui pesquisar para chegar nessa síndrome aí. E o diagnóstico foi esse, tá? Um diagnóstico bem raro, bem difícil de observar essa evolução em pacientes com esses tipos de tumor. Tá bom? É um caso bastante interessante. E agora eu queria que o Polido falasse alguma coisa aí. Se você quiser que eu volte o slide, a gente fica à vontade. Eu acho que a gente tem que deixar algumas mensagens, né, para quem lida com esse tipo de tumor, que você claramente mostrou as mensagens em toda a sua apresentação. Né? Uma delas é quando suspeitar. Então, é suspeitar em pacientes que o tumor que seja não seminoma. E, principalmente, se a peça cirúrgica, o histopatológico, tiver componente de teratoma, lá no início. Quando a gente suspeita, então, o não seminoma tem componente de teratoma. Então, é o paciente que normaliza os marcadores. Às vezes, o paciente tem uma doença em um local que está respondendo, em outro local o tumor está crescendo. Então, o tumor está, marcador normaliza, uma parte do tumor desaparece ou regride, a outra aumenta. Então, você tem que suspeitar que pode ser um teratoma maduro. O teratoma maduro não responde a rádio e nem quimioterapia, como você bem colocou. E nos pacientes que, depois de tratado, que ficam em resposta completa, ou seja, radiologia sem doença residual, e naqueles com marcadores normais, que começam a ter um crescimento lento e o marcador não altera. E o grande desafio é isso que você falou, Nicole. Nem todos precisam ser operados. Alguns pacientes vão ter um teratoma maduro e o tumor vai nunca crescer. Mas o momento de operar é aquele momento em que ele começa a crescer continuamente
e você não perder o time de não transformar essa lesão em ressecagem. Se vocês olharem principalmente aquela do abdômen, tem uma proximidade vascular, né? E isso era uma preocupação diagnóstica, a proximidade vascular, e você submeteu o paciente a uma cirurgia de uma doença teoricamente benigna e você poder ter uma intercorrência grave. Então, isso se discutiu muito. Para abordar o mediastino desse paciente no tórax, foram 2 toracotomias, uma de cada lado. Então, assim, todas cirurgias com morbidade associada, né? Mas a gente entendeu que, neste caso, a gente tinha que evoluir para a ressecção completa, porque a única chance desse paciente ficar curado é a ressecção completa cirúrgica, né? Então, embora seja raro, a gente tem que lembrar que isso existe, né? Porque é uma doença curável, mas se a gente perder o time, ela pode ser fatal, né? E Nicole, mais uma vez, né, brilhantemente nos auxiliou não só no diagnóstico, mas na condução do caso, né? Depois que a gente rediscutiu o caso e que eu falei, olha, o Nicole também já radiologicamente entende que é um GTS, pronto, já, né, definimos para uma abordagem cirúrgica. Aqui tem a sua mensagem, eu estava com dificuldade de convencer o cirurgião, porque olha só, se vocês olharem aqui, olha a proximidade dessa lesão. Tá? Esse aqui é a artéria, a aorta, esse aqui é a veia renal esquerda, está passando embaixo, está atrás da veia renal esquerda aqui, ó. A veia renal esquerda está cruzando aqui, ó, a massa está atrás, esse aqui é o rim, então é uma abordagem cirúrgica difícil, né? Então a decisão de operar aí tem que levar muito em conta se ela estava crescendo. Se vocês observarem, todas as sequências de tomografia, nem que fosse pouquinho, ele estava crescendo, né? Uma hora ele ia ficar inoperável. E volto a dizer para vocês, é uma evolução raríssima desse tipo de tumor, tá? Eu, igual eu falei, só vi uma na residência e outro agora, esse caso nosso aqui. Curiosamente, olha, meu primeiro caso também foi na residência. O Dr. James Fleck, na época, ele era formado em oncologia pela Universidade de Indiana, e a Universidade de Indiana é um centro de referência em tumores germinativos nos Estados Unidos. Ele é da década de 80. Então, naquela época, com até poucos recursos na minha época de residência, o Dr. James Fleck certamente tinha uma perspicácia muito grande e a gente, naquela época, teve a oportunidade de ver um caso. Então, gente, era isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode formular, que a gente encerra o caso aqui. Vamos passar para o segundo aí. Alguma pergunta? Vamos lá para o nosso segundo caso, caso 8, né? Isso aqui era uma paciente do sexo feminino, agora é o caso meu e do André aí, André Matar, 57 anos, pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, 1 ano e 4 meses após a cirurgia. Ela tinha isso aí foi o que estava na indicação clínica do pedido de exame, tá? Ela tinha uma hérnia incisional pouco depois de colecistectomizada há 4 meses. Então, ela já havia feito uma colecistectomia depois da cirurgia bariátrica. E 1 ano e 4 meses ela começou a apresentar esse quadro aqui, ó, vômitos incoercíveis, e eu esqueci de botar aí, ela tinha melena também, tá? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar esse caso aqui, eu queria mostrar as técnicas de cirurgia bariátrica, e o André pode comentar melhor que eu depois. Por quê? Para a gente entender e aprender a avaliar a tomografia de pós-operatório desses pacientes, né? Então, vamos lá. Nós temos 2 tipos de cirurgia bariátricas principais. Uma é o bypass gástrico, ou a cirurgia de capela, e outro não, vamos falar primeiro. E outro é o sleeve, né? Esse aqui
é a cirurgia, é o bypass gástrico em Y de Roux. O que é feito aqui? Na verdade, ó, o paciente ele só fica com essa bolsinha aqui residual do estômago, é puxado uma alça jejunal, que faz a anastomose lá em cima, e esse estômago aqui todo, ó, onde ele fez onde ele fez a rafia aqui, ó, ele fica excluso, tá? Não é retirado nenhuma parte do estômago, ele só é feito essas anastomoses e ligaduras aqui, tá? Então, essa aqui é antes, vai lá e marca o local, puxa uma alça jejunal, e além disso, você faz o seguinte, então fica lá, ó, a bolsinha gástrica, que a gente chama de pouch, ou bolsa gástrica, o estômago excluso, tá? E lá embaixo vai se fazer uma anastomose dessa alça que puxou lá em cima com essa alça que vem lá do estômago. E a gente tem que dar algumas denominações para essas alças para a gente entender e afinar o discurso quando tiver no laudo de pós-operatório de cirurgia bariátrica. Essa alça aqui, ó, que foi ligada lá em cima na bolsa gástrica, que foi anastomosada na bolsa gástrica, uma anastomose gastrojejunal, essa alça onde passa os alimentos aqui, ó, a gente vai chamar ela de alça alimentar, tá? Essa alça aqui, ó, composta pelo estômago excluso, o duodeno, um certo segmento após o ângulo de trás, a gente vai chamar de alça biliopancreática. Por quê? Ela ainda colhe a secreção da bile e do pâncreas, né? Então, a gente essa alça aqui a gente chama de biliopancreática, essa aqui a gente chama de alça alimentar, e aqui embaixo, quando as duas se juntam, daqui para frente a gente vai chamar de canal comum, tá? Então, essa denominação aí, os radiologistas têm que conhecer para botar no laudo. É assim que o cirurgião trata isso aí. E no sleeve, na gastrectomia vertical, o que é feita é o seguinte: ele faz uma rafia e retira toda essa parte do estômago aqui, cria uma tunelização do estômago. Então, isso aqui sai, não fica lá dentro do paciente, vai para o balde. Lá não. Na anterior, não. Ele fica lá, o estômago excluso fica lá. E repare a linha de grampo que é feita aqui, ó, uma linha de grampo extensa. Então, a propensão de você fazer fístula nessa cirurgia aqui, ó, ela é maior do que nessa daqui, né? Porque a linha de grampo aqui é uma linha de grampo extensa. Então, entendendo as duas cirurgias, então fica assim lá o trânsito do paciente, ó. O estômago, né? Ele é tunelizado e o resto do trânsito aqui normal. Ele só tira essa parte do estômago aqui, tá? Então, aqui, comparando as duas cirurgias, que é a cirurgia do bypass e a cirurgia do sleeve da gastroplastia vertical, que é essa daqui, tá? De novo, alça alimentar, alça biliopancreática e canal comum, certo? Então, ó, lá no bypass gástrico Y de Roux, se a gente reparar, ó, a gente vai ter 4 grampeamentos, né? 4 grampeamentos ou fechamentos e 2 anastomoses. Essa anastomose aqui e essa anastomose de baixo. Mas 4 linhas de grampo, tá certo? E essa alça que sobe aqui, ó, que vai fazer a anastomose com o estômago lá, o cirurgião pode botar ela atrás do colo transverso, retrocólica, aqui, ó, ou na frente do colo transverso. Isso aqui, pelo que depois o André pode falar, está se evitando, porque isso aqui propicia a formação de hérnia interna. Então, aqui, ó, a tomografia mostrando, ó, uma alça passando na frente do colo, aqui o colo, ó, uma alça passando na frente, ou aquela alça que você puxa lá, passando atrás do colo, retrocólica, tá? Aqui uma nova demonstração mostrando a mesma coisa, uma passando atrás do colo e outra passando na frente do colo. André, eu fiz questão de mostrar essas técnicas cirúrgicas aí, e você pode acrescentar alguma coisa para eu mostrar o caso, porque se eu mostrasse o caso, ninguém ia entender nada que estava vendo na tomografia. Você quer acrescentar alguma coisa aí em relação a essa cirurgia? Não, está perfeito. O que é diferente ali é se o paciente foi feito a cirurgia por laparoscopia ou por laparotomia.
Porque é o seguinte, quando a cirurgia é feita por laparoscopia, a alça alimentar sobe antecólica, na frente do colo, ok? Quando é feito por laparotomia, geralmente passa transmesocólica a alça, tá? Então, essa brecha anastomótica ali, da brecha mesentérica, quando a paciente é operada por laparotomia, ela fica menor, porque a alça passa transmesocólica, através do meso, que é essa imagem à esquerda. Quando faz por laparoscopia, a alça passa na frente do colo, então a brecha fica bem maior. Tá? E o grande problema dessas brechas que são formadas nessa cirurgia, que sobe alça, desce alça, é uma confusão, é que muitos cirurgiões não fecham as brechas. Ok? Então, tem cirurgiões mais novos que acham que a brecha mesentérica não precisa ser fechada. A gente que é mais antigo, que é acostumado com a cirurgia laparotômica, a cirurgia aberta, a gente fecha todas as brechas, qualquer orifício a gente fecha. Quando a cirurgia é laparoscópica, eles não têm fechado essas brechas, causando problemas de obstrução intestinal. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Essas anastomoses que são feitas aqui em cima, elas sempre são laterais, tanto aqui quanto aqui embaixo? Ou varia? Com o advento de grampeadores, Nicole, são sempre laterais, tá? Mas, há um passado pouco recente, se fazia as anastomoses manuais. Então, se fazia na gastrojejunal término lateral, né? E na na jejunanastomose, fazia término lateral também. Lá no IFS fazia término lateral também, tá? Com a laparoscopia e com os grampeadores, as anastomoses hoje são todas laterais. Beleza. Todas as duas, né? Todas as duas são laterais. Então, vamos voltar ao nosso caso lá, que era uma paciente de 50, depois de dar essa explicação sobre os procedimentos cirúrgicos realizados, parece fácil, né? Para vocês deve ser muito difícil essa cirurgia, principalmente o bypass do gato. Então, a paciente lá de 57 anos, estava num pós-operatório tardio, 1 ano e 4 meses, de uma cirurgia bariátrica em bypass em Y de Roux. Ela tinha operado logo depois da cirurgia, tinha feito uma hernia incisional, uma colestectomia 4 meses depois da cirurgia, e nessa época aqui, 1 ano e 4 meses, ela começou a apresentar vômitos inconhecíveis e sangramento intestinal. Vamos lá, então, ver a tomografia dessa paciente. Só um pouquinho que eu preciso descompartilhar a tela aqui e compartilhar outra. Dá para ver aí? Está mostrando aí a tomografia? Sim. Todo mundo vendo? Tá na tela. Então, vamos lá. Essa paciente, então, ela fez aquilo que eu falei para vocês, um bypass. Então, isso aqui, ó, é o estômago excluso dela, tá? Esse aqui é aquele estômago que fica lá excluso. Então, ele desce aqui, ó. Desceu, aqui é o arco duodenal. Ele vai cruzar aqui, vai lá e vai fazer a anastomose lá embaixo. Então, a alça biliopancreática dessa paciente, normal, né? Mas, se você pegar a alça alimentar, aqui é o PAUT, que é a bolsa gástrica. Aqui começa a ter a alça jejunal da anastomose, ela começa com distensão, ó. Isso aqui são válvulas coniventes. Então, essa alça está distendida, ó, bastante distendida, toda essa alça aqui, ó. Tem os níveis líquidos nela aqui, ó, tá? Ó, bastante distendida. Ó, chegou lá perto da anastomose, ó, ela tinha uma distensão maior ainda. E no nível da anastomose, olha o que a gente observa, ó. Uma alça aqui, ó. Uma alça aqui, ó, entrando dentro da outra aqui, ó. Ela tinha uma invaginação intestinal, aqui, ó. Isso aqui é típico da invaginação intestinal, e uma alça dentro da outra. Ou seja, lá na anastomose jejunal, ela fez uma invaginação intestinal ao nível da anastomose lá de baixo, tá? Então, por que ela estava fazendo vômito? Porque a alça alimentar dela, devido à invaginação intestinal, que é essa imagem aqui, ela fez uma obstrução intestinal
e ela fez, então, esses vômitos irreversíveis. O sangramento intestinal é próprio da invaginação intestinal, né? Então, aqui a gente vê claramente, ó, uma alça, ó, olha como é que aqui está, até a imagem bonita, ó, uma alça normal entrando dentro da outra aqui, ó. Essa aqui é a alça, essa aqui é a outra entrando, ó, entrou, subiu, e aqui está a anastomose, ó. Olha os grampos da anastomose aqui, tá? Então, essa paciente, ela fez uma obstrução intestinal, num pós-operatório de cirurgia bariátrica, devido a uma invaginação intestinal na anastomose jejunal, tá? Então, vamos voltar lá na apresentação. Oi? Foi. Então, vamos lá. Então, qual foi o diagnóstico dessa paciente? Está piscando aí para vocês? A tela? Deixa eu voltar aqui que está dando probleminha. A tela está piscando aí para vocês? Piscando não, está aparecendo. Aqui para mim ela fica piscando. Não, está normal. Normal? Então vamos lá. Está dando para ver o meu apontador laser aí? Tá, né? Então vamos lá. Então a tomografia, então essa paciente, ela fez uma complicação rara da cirurgia bariátrica, que é uma intussuscepção da anastomose. E aqui estão as principais complicações da cirurgia bariátrica: fístula e abscesso, fístula gastrogástrica, e a obstrução intestinal, que foi o foco da nossa apresentação aqui, ó, ela pode se dar por hérnia interna, brida e aderência, estenose da anatomose e intussuscepção. Então, a intussuscepção de todas essas causas de obstrução intestinal no pós-operatório de bariátrica é a última delas, tá? A hérnia interna é bastante frequente, brida e aderência também é bem frequente. Então, repare por quê? Porque essa cirurgia tem vários grampeamentos, várias áreas de grampeamento que proporciona o desenvolvimento de aderência. Pode ter estenose da anastomose e ela fez uma complicação rara, que foi a intussuscepção da anastomose. Outras causas de complicação, outros tipos de complicação é isquemia jejunal, ilho e distensão da alça bilio-pancreática do estômago, síndrome de Dumping, úlcera anastomótica. Então, tem várias complicações de pós-operatório de cirurgia bariátrica e dentro das obstrução intestinal, essas aqui são as mais frequentes e nós podemos presenciar um caso aqui de uma intussuscepção, que é bem raro no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, essa aqui é a linha do tempo das complicações de cirurgia bariátrica. Tem as complicações precoces e tem as complicações tardias. Repare que a invaginação intestinal ela faz parte das complicações tardias. As fístulas, falhas da anastomose, são bem precoces. A estenose de anastomose, ela sai da fase precoce para tardia. Fístula é mais da fase precoce. Estenose da junção mesocólica um pouco mais para tardia. Hérnia interna é mais para tardia, mas pode acontecer também na fase precoce. Brida e aderência e invaginação, elas fazem parte na linha do tempo das complicações tardias da cirurgia bariátrica. E a nossa, como eu falei para vocês, foi a invaginação intestinal. Então, que a invaginação intestinal, só para reforçar aqui, ó, é quando uma alça entra dentro da outra, né? Então, aqui, ó, se você botar esse esquema aqui, olha lá, como é que é exatamente o mesmo esquema. Ó. Nessa região aqui, ó, ela fez uma invaginação intestinal. Certo? Então, só para finalizar a apresentação aí, caso super interessante também, eu nunca peguei outro caso, foi o único caso que eu peguei nesses 30 anos de cirurgia bariátrica, de radiologia. Então, um caso bastante interessante também que eu quis trazer aqui para mostrar para vocês. Alguns dados sobre obesidade e cirurgia bariátrica que eu queria compartilhar com vocês são esses aqui.
Nos Estados Unidos, 66% da população tem sobrepeso. 32% dos americanos são obesos. E 3% dos americanos têm obesidade mórbida. Isso aqui é tudo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem como colher dado, né? Aqui não tem. Então, nos Estados Unidos, ocorrem 300 mil mortes anos devido à obesidade. Ele é a segunda causa de óbito evitável. Ela só perde para o tabagismo. Tá? E o custo disso para o sistema de saúde americano é um custo extremamente alto. Ela corresponde a 20% do custo total com saúde nos Estados Unidos. E se você comparar um obeso com não obeso, o custo de saúde com o obeso ele é 41,6% maior do que um paciente não obeso. E nos Estados Unidos, o custo direto anual é de 2 bilhões de dólares, custo direto, e 100 bilhões de dólares indireto. Nos Estados Unidos, eles fazem aproximadamente 100 mil cirurgias ano de bariátrica. Se incluir o Canadá aqui, dá 150 mil cirurgias ano. Tá? Dados sobre o Brasil. A população de obesos no Brasil, o único dado que tem lá no IBGE é que, de uma época para outra aqui, que eu não sei dizer para vocês, ela subiu muito o percentual de obesos no Brasil, ele saltou de 12% para 26%, que é o último dado do IBGE. E o número de cirurgias bariátricas, de 2011 para 2018, ele aumentou 112%, tá? No Brasil. Então, um aumento brutal desse número de cirurgia. E mesmo assim, se você precisar, se você fosse operar todo mundo que precisar, esses pacientes que estão sendo operados pelo SUS, ele corresponde a 1,16% da necessidade total de pacientes com necessidade de fazer cirurgia bariátrica. Então, repare o problema da obesidade que ela está alcançando e o único tratamento efetivo para certos pacientes é a cirurgia bariátrica, que tem aumentado muito e vai aumentar mais ainda. Tá? Eu queria agora que o André comentasse alguma coisa aí disso tudo que eu falei, o que ele achou na cirurgia, ou alguma observação que você queira fazer, André. Uma observação que eu quero deixar claro, que tem muita gente vendo essa apresentação, é que a reconstrução em Y de Roux não é uma reconstrução intestinal específica da bariátrica, né? Então, assim, na época das gastrectomias por úlcera gástrica, na gastrectomia hoje por câncer, nas pancreatectomias, nas derivações objetivas, também se faz a reconstrução intestinal por Y de Roux. O problema é que o número de cirurgia bariátrica é muito grande, o N é muito grande. Então, as complicações surgem muito mais na cirurgia bariátrica. Então, quando a gente fala em complicação de cirurgia bariátrica, a gente está falando de complicação de cirurgia gastrointestinal, ok? E que, como número de cirurgia bariátrica no Brasil, nós estamos beirando 100 mil cirurgias bariátricas por ano também, tá? Se pegar somente SUS, é 10% disso, 10 mil cirurgias por ano. Mas, no total, convênio particular, na rede privada de SUS, nós estamos beirando 100 mil por ano também, tá? No Brasil. O último dado do Digitel de obesidade no Brasil demonstra Digitel vigilância por telefone, tá? 54% da população brasileira tem sobrepeso, tá? Então, assim, o número de bariátrica está crescendo, vai crescer cada vez mais, tá? Então, a gente vê essas complicações, a gente põe assim, complicação da cirurgia bariátrica, mas são complicações de cirurgias gastrointestinais, como, por exemplo, a hernia interna, aderência, brida, e que, como a cirurgia bariátrica tem um N muito grande, a probabilidade, estatisticamente, de ter essas complicações na cirurgia bariátrica é muito maior que na cirurgia de, por exemplo, uma gastrectomia por um câncer gástrico. Beleza? Outra coisa é a seguinte, a intussuscepção, ela é muito rara, realmente. Na época em que se fazia anastomose por uma antrectomia com recursão em Y, há 30 anos atrás, por causa de uma úlcera gástrica. Se fazia anastomose término lateral nesse Y. E o que acontecia? O peristaltismo levava a alça alimentar para dentro da alça comum ou para dentro da alça bilipancreática, porque era término lateral.
Hoje, a gente faz essas anastomoses lateral, então o peristaltismo não empurra a alça para dentro da anastomose. Esse caso aí eu não me recordo como eu fiz realmente, mas se foi grampeada, provavelmente foi lateral. Mas é muito mais comum na lateral. Toda intussuscepção tem uma cabeça fixa para poder a alça entrar uma dentro da outra. Nesse caso, a cabeça fixa da intussuscepção é a anastomose. Nas términes laterais, o próprio peristaltismo leva essa alça para dentro da outra alça, a alça comum para dentro da alça alimentar. A alça alimentar para dentro da alça comum. Então, é bem raro realmente, mas tem descrição antiga sobre isso. Tá? Outras causas de obstrução intestinal, o Nicole, que tem aparecido bastante, é o kicking. Tá? Então, aquele termo kicking, que é usado em carótida, torção de carótida, tem sido usado também nessa anastomose jejum jejunal aí, que ela, às vezes, ela fica dobrada. Tá? Às vezes, a anastomose pesa em cima da alça comum e dobra essa alça. A alça fica em uma posição viciosa e denominou-se de kicking. Tá? Eu já tive 3 casos de kicking, tá? Obstrução intestinal por kicking. Geralmente, esses casos de obstrução intestinal por kicking são bem precoces. No 2º, 3º, 4º dia de cirurgia, o paciente já começa a vomitar. Tá? E outra causa também, o Nicole, de obstrução intestinal é hemobezoar. Hemobezoar na anastomose. Tá? Esses grampeadores, às vezes a gente confia no grampeador que vai fazer uma boa hemostasia da linha de grampeamento e eles não fazem. Então, às vezes, a própria linha de grampeamento fica sangrando para dentro da alça intestinal e forma um coágulo, uma anastomose muito pequena, de 3 centímetros, 4 centímetros. Então, eu tive 2 casos já de hemobezoar, tá? Obstrução intestinal, precoce, paciente vomitando, eu abordei e tinha um coágulo de sangue agarrado na linha de grampeamento. É um diagnóstico difícil também, tá? Nesse caso aí, eu nem fiz tomografia ou nenhuma imagem, o paciente estava vomitando demais, vomitando sangue, eu reabordei. Então, assim, dentro dessas complicações de obstrução intestinal, existe ainda o kicking e o hemobezoar, que são raros também, tá? E uma coisa que eu quero deixar bem, assim, claro, assim, né? Fístula, hoje é bem raro. Sangramento é um pouco mais comum, mas a principal complicação de cirurgia bariátrica ou de cirurgias que têm brechas mesentéricas é a obstrução intestinal, e isso é um problema muito sério, porque tardiamente o paciente pode ter obstrução por causa dessas hérnias internas, e existe uma fila para transplante de intestino delgado na Beneficência Portuguesa. Dos 10 pacientes que estão lá em fila esperando transplante de intestino delgado com intestino curto, 7 são complicações pós-operatórias de cirurgia bariátrica por causa de obstrução intestinal interna. É um dado assim alarmante. Então, a gente que opera e tem que ficar muito atento ao fechamento dessas brechas, e o clínico que está no pronto-socorro, que atende um paciente pós-operatório, mesmo que muito remoto de cirurgia bariátrica, 5, 10 anos após a cirurgia bariátrica, atender um paciente com dor atípica abdominal e vômitos, porque esses pacientes não fazem distensão abdominal. É uma obstrução intestinal alta, entendeu? Então, eles só vomitam. O abdômen geralmente é flácido, é indolor, e o paciente com muita dor e vomitando. Então, o exame físico do doente não é compatível com a clínica. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque se não operar a tempo, o paciente pode fazer necrose intestinal e evoluir com síndrome do intestino curto. Legal, André, tem muita informação aí que eu não sabia, confesso para você. Essa do hemobezoar aí, do kicking, eu também não sabia. Gente, alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Deixar para o final? Paulinho, João. eu queria falar o seguinte, eu estou assistindo a aula, semana passada minha filha falou sobre um caso de obstrução intestinal. O que está acontecendo? André sabe disso, o pessoal que faz cirurgia bariátrica tem muito achismo, tem muita gente que acha que a melhor técnica é a dele. Tem um colega nosso que foi proibido de fazer a cirurgia dele, que era colocar um anel lá embaixo, no ilho, no jejum, para poder perder peso, e tem muita gente que não está preparada fazendo cirurgia. Roberta falou que lá no Sírio-Libanês
são mais ou menos 20 a 30 casos de obstrução intestinal ou complicação por erro cirúrgico. Então, é gente que não está preparada para fazer a cirurgia bariátrica, tá? Fazendo isso a rodo. Isso, quando você pega um hospital igual o Sírio-Libanês, que é muito grande, você vê complicações demais, complicações até por colocar a alça errada ligada. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado. O André falou aí no pronto-socorro da questão do doente com obstrução, com vômito, mas a gente tem que ver o seguinte, a gente tem muitos locais, não aqui em Cachoeiro, mas a gente tem muitos locais que tem gente fazendo cirurgia bariátrica sem ter um treinamento adequado. Isso virou uma febre na medicina. Todo mundo faz tudo, o cara não faz nada, ele faz um curso de um final de semana. Então, nós estamos partindo para um quadro na nossa medicina que está agredindo demais. Você fica vendo, e a gente vai ficar atento que cada vez vai aparecer mais disso. É um negócio de dar medo, tá? A gente vai ficar cada vez mais apavorado. A gente vê muita complicação por gente que não sabe fazer, que acha que faz melhor do que os outros, a técnica é melhor, vou mudar um pouquinho. Isso está acontecendo muito no Brasil inteiro. Nós fazemos ultrassom que sabemos bem dessa realidade aí, né? Vamos lá no nosso outro caso aqui, que é o caso que o Luiz Renato vai ser o moderador aí. É o seguinte, tratava-se de uma criança de 7 anos, sexo feminino, com dor abdominal recorrente. Exames laboratoriais e exame físico completamente normais. Foi solicitada uma ultrassonografia de abdominal total dessa paciente. Tá? Queria só fazer um adendo aqui, para que o pessoal está assistindo aí. Ultrassonografia abdominal total não inclui a análise de órgãos pélvicos, tá? Nem no feminino, nem no masculino. Então, útero e ovário não inclui nesse exame, tá? A gente vê muitos gente pedindo isso aí para ver útero e ovário, pede abdominal total. Tem que pedir abdominal total e pélvico, tá? Mas no meu caso aqui, foi só uma informação. Essa paciente ela tinha 7 anos de idade, tinha uma dor abdominal recorrente, exame laboratorial e exame físico completamente normal. Isso é o dia a dia do nosso consultório, né? Nós fazemos ultrassom, né? Muito comum a gente ter esse tipo de paciente fazendo ultrassom e a grande maioria desses pacientes o exame ultrassonográfico é normal. Posso chutar aí para vocês que 90% ou mais desses exames é normal. Bom, eu fiz o ultrassom dessa paciente e eu observei o seguinte achado na ultrassonografia. Aqui é a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior. Então, aqui está representada a artéria e aqui a veia. Aqui a artéria, aqui a veia, é o mesmo corte, só que aqui com Doppler e aqui sem Doppler. Então, aqui, quando eu olhei isso, e eu sempre procuro por esse achado em paciente pediátrico com dor abdominal, isso aqui existe uma relação trocada dessa artéria e dessa veia. A veia nunca pode ficar à esquerda da artéria. Então, a anatomia normal é essa daqui, a veia mesentérica superior, sempre à direita da artéria mesentérica superior. Então, aqui a gente vê uma relação normal desses vasos, e lá no exame eu observei que essa relação estava invertida, né? Outra coisa que eu observei nesse paciente é o seguinte, esse pâncreas dela aqui, esse aqui é o pâncreas, onde eu estou traçando aqui, ele tinha uma hipoplasia do processo nunciforme. O processo nunciforme é a parte do pâncreas que fica atrás da artéria mesentérica. Então, estaria aqui. Então, ele não tinha essa parte do pâncreas aqui. Tinha uma hipoplasia do processo nucinado do pâncreas. Outra coisa que eu observei lá com a sonda especial, isso aqui é o rim direito, é que as alças jejunais dessa paciente estavam todas à direita, né? Bom, baseado nisso, eu emiti o seguinte laudo. Inversão da relação entre a artéria e veia mesentérica superiores, estando a artéria à direita e a veia à esquerda, com as alças intestinais delgadas de jejum localizadas à direita da linha média, associado à hipoplasia do processo nunciforme do pâncreas.
o aspecto é fortemente sugestivo de má rotação intestinal. E lá na conclusão, eu botei achados fortemente sugestivos de má rotação intestinal, sugerimos realizar trânsito intestinal para confirmação do achado. Os demais aspectos do exame dela estavam normais. Bom, bem, essa paciente, ela tem parente médico, eu acho que ela tem vários médicos na família, e o Adalberto estava lá com um aparelho dele quebrado de fazer o exame, ela foi para a Vitória fazer o exame, e eu pedi à mãe é uma pessoa bastante esclarecida, que depois que ela fizesse o exame, o trânsito intestinal, que eu sugeri aqui, ela levasse o exame lá para ver se eu confirmava essa hipótese diagnóstica. Aí ela foi lá em Vitória e fez esse trânsito intestinal. Na radiografia simples de abdômen, a gente já nota o seguinte: esse aqui é o cólon ascendente e esse aqui é o cólon descendente. Os cóluns estão todos embolados do lado de cá, tá? Aqui é a parte ascendente, aqui é a parte descendente. É difícil de você falar isso no raio-x simples, né? Mas eu já sabia da hipótese e aqui foi feito o trânsito dela, mostrando o estômago na posição normal, o arco duodenal não cruzava para a esquerda aqui, o ângulo de Trites, ele não estava aqui, todas as alças jejunais que estavam à direita da linha média, elas deviam estar aqui à esquerda, para a anatomia normal. Aqui o cólon ascendente, aqui o cólon descendente. Aqui 80 minutos após a injeção do contraste. Então, eu achei que faltaram algumas radiografias aqui para ver o arco duodenal aqui, fazer um exame bonitinho, né? Mas mesmo assim deu para caracterizar que ela realmente tinha uma má rotação intestinal. Isso aqui é a radiografia realizada 120 minutos depois, né? E aqui, lá no final, 200 minutos depois, o certo era ter esperado o colo encher, mas o colo está aqui, subindo aqui. Então, é o que veio para mim desse trânsito intestinal, confirmando a má rotação intestinal. Então, quais são os aspectos desse exame aí que eu queria ressaltar com vocês? É um diagnóstico que não é difícil de dar, é só a gente ter a sistemática de todo o exame de abdômen, observar essa relação entre a artéria e a veia mesentérica, e no caso de má rotação intestinal, essa relação está trocada, como nesse caso aqui, tá? E os outros achados são até mais difíceis. Por exemplo, você vê uma hipoplasia do processo alucinado, é mais difícil. Eu vejo que essas alças estão à direita, mas essa relação entre artéria e veia é uma relação que, assim, o ultrassonografista, ele sabendo anatomia e sabendo que ele tem que procurar isso aí, não é difícil de fazer. E essa paciente foi para a Vitória fazer esse trânsito aí, e o pessoal lá de Vitória ficou abismado com o que eu tinha dado o diagnóstico de uma má rotação intestinal pelo ultrassom, né? E, como eu falei para vocês, é sistemática de fazer exame, e eu já peguei, é o 4º caso que eu pego de má rotação intestinal nesses 30 anos de radiologia, só observando esses parâmetros que eu falei para vocês, dessa relação trocada dos dois vasos do mesentérico. O que me preocupou em todos esses casos, eu dei o diagnóstico, exceto nenhum lá de Castelo, ele foi para o Esperandil, lá em Vitória de Esperandil, operou ele, é que a informação e a orientação que foi passada para essas mães, desses pacientes, isso não é nada demais, pode ficar despreocupada, isso é só uma variante da normalidade. E o objetivo de eu trazer esse caso aqui além de mostrar para os radiologistas e ultrassonografistas que é um diagnóstico relativamente fácil de se fazer, ou pelo menos de se suspeitar, é que a orientação, eu acho que não é essa, e eu vou mostrar para vocês por que não é. Tá? Então, o diagnóstico final dela foi de um diagnóstico de má rotação intestinal. O grande problema da má rotação intestinal é o seguinte: isso aqui é um paciente normal, então você vê aqui o arco duodenal cruzando aqui, o ângulo de Trites está ao lado de cá, posição normal das alças, e aqui um paciente com má rotação intestinal, que foi exatamente aquele caso nosso. Problemas aí. Olha a fixação desse mesentério no paciente normal. Ele vai fixar daqui do seco até o ângulo de Trites. Nesses pacientes que têm má rotação, a fixação do mesentério, ela só se dá nesse ponto aqui. Então, um mesentério com esses pontos de fixação aqui, a propensão dele fazer uma rotação e fazer uma torção do intestino delgado é extremamente alta. Tá?
Então, essa figura aqui foi a melhor que eu achei, ó, mostrando isso que eu falei para vocês, uma fixação normal, né? Isso aqui pode rodar e causar um volvo de intestino delgado. E esse paciente morrer simplesmente se não souber fazer o diagnóstico. Outra coisa que acontece é o seguinte: quando o cólon, o seco e o cólon ascendente, ele sai da sua posição normal e vai lá para o meio da má rotação, o que acontece? Existe uma banda fibroperitoneal, que chama banda de LED, que ela vai junto com o cólon. E essa banda de LED aqui, ó, ela comprime o duodeno, então pode dar obstrução alta nesse paciente. Então, nós temos dois problemas na má rotação intestinal. Um é a banda de LED, que vai comprimir o duodeno aqui, e outro é o volvo de intestino delgado. Olha a isquemia aqui, ó, causada por esse volvo de intestino delgado, porque esse intestino delgado mal rodado, ele tem um meso extremamente curto. Isso aqui é para uma figura que eu achei bem legal para mostrar a banda de LED, que é a banda fibroperitoneal, que fixa o colo lá no lugar dele direitinho. Quando ele tem uma rotação, ela leva essa banda fibroperitoneal também. Ó. Então, o que ela acontece? Ela comprime o duodeno aqui, ó, causando obstrução intestinal alta nesse paciente. Tá? Então, os dois, aqui é uma figura do Netter, né, que são sempre fantásticas, dois problemas da má rotação intestinal nessas crianças. A banda de LED comprimiu o duodeno, causou obstrução intestinal alta, e a rotação desse meso, causando o volvo do intestino delgado. Então, ó, a orientação para esses pacientes não é bem essa. Não tem nada para fazer, não sei o quê e tal. Então, vamos lá discutir um pouquinho sobre isso aqui. Ó. O que eu achei de literatura, eu acho que eu botei errado aqui. Eu acho que é 1 em cada 5.000 nascimentos. O Luiz Renato esteve comigo hoje e me corrigiu. E 1% das autópsias tem má rotação intestinal. 80% se manifesta dentro do primeiro ano de vida, com vômitos biliosos, e 80% tem volvo de intestino delgado. Então, uma percentagem extremamente alta de se fazer volvo do intestino delgado. E 20% se manifesta após 1 ano de vida. E qual que é a manifestação? É dor abdominal crônica, intermitente e vômito. Tá? Então, aí é considerado de alto risco para volvo do intestino delgado. Tá? E o manejo da má rotação intestinal, sem volvo, que era o caso do nosso paciente, essa criança não tinha nada, ela só tinha uma dor abdominal, que possivelmente nem era por causa disso, né? Então, o manejo da má rotação intestinal, quando eu faço o diagnóstico da má rotação intestinal numa criança, ele é meio controverso. A maioria, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria defende a realização do procedimento de LED em todos os pacientes com má rotação. O que é o procedimento de LED? Sei lá, cirurgicamente, e cortar essa banda de LED aqui, liberar essa possibilidade de fazer essa compressão e fixar o intestino delgado. Além disso, ele remove o apêndice também nessa cirurgia. Então, o procedimento de LED, ele consiste em seccionar essa banda fibroperitoneal e fixar o intestino e retirar o apêndice. Tá? Por que a maioria defende a realização do procedimento de LED? Por quê? Não há como saber qual desses pacientes desenvolverá volvo catastrófico do intestino médio. Tá? Então, mas tem algumas correntes que propõem uma abordagem mais seletiva devido à morbidade que essa intervenção cirúrgica pode causar. Então, eu não achei consenso na literatura, o Luiz Renato depois vai falar também, de como proceder nesses pacientes. Opera todos os pacientes com má rotação intestinal? Não opera, mas se opera ou não opera, uma coisa, os pediatras que estão aí na sala têm que saber. Ó. Tem diagnóstico de má rotação intestinal, a mãe tem que ser avisada dessas possibilidades que podem acontecer. Tanto da banda de LED comprimir o duodeno e causar obstrução intestinal alta, quanto o volvo do intestino delgado que pode acontecer. E essas alterações, eu já vi 2 casos de banda de LED em paciente de 50 anos, tá? Não é só na infância que isso acontece, não. E 2 casos já que eu já vi de banda de LED
acontecendo lá com 50, 40 e poucos anos, tá? E aqui só para mostrar para vocês, ó, esse artigo lá de 92, mostrando a importância do ultrassom para se fazer o diagnóstico dessa má rotação, só observando essa inversão da relação entre artéria e veia mesentérica. Aqui um ultrassom mostrando a veia, e aqui mostrando... Não, aqui a artéria está aqui, ó, e a veia está aqui. O meu caso ficou melhor que esse aqui, né? E aqui, ó, a veia à esquerda e a artéria à direita. A veia tem sempre que estar do lado de cá e a artéria do lado de cá, tá bom? Então, a mensagem que eu quero deixar aí são duas. Primeiro, para os ultrassonografistas que estão na sala aí, é de procurar sempre olhar essa relação da artéria e veia, que vocês vão surpreender o diagnóstico de uma rotação intestinal, e essa orientação que eu falei para os pediatras aí, nesses pacientes que têm o diagnóstico de má rotação intestinal, que são assintomáticos. Beleza? Isso aí agora o Luiz Renato encerra os comentários aí e a gente abre para pergunta. Nicole, boa noite a todos aí, né? Nicole, a literatura realmente pediátrica não tem muito capítulo de livro-texto, né? Falando sobre uma rotação. Achei em livro de gastro, tá? Livro de cirurgia não tem. Fiz uma revisão grande, tá? De má rotação intestinal, e a incidência realmente, onde eu achei, tá? Em 4 locais, fala realmente 1 para 5 mil ou 1 para 6 mil, tá? Nascimentos, né? Então, é um pouco mais raro, que você falou aí, a princípio, na literatura que eu achei. E como toda patologia, né, Nicole, ela tem, assim, a intensidade da má rotação, né, o defeito da má rotação, ele roda no sentido horário, né? Então, pode ter desde um seco móvel até rotação total, né? Então, tem vários graus de rotação, de má rotação, vamos dizer assim. É muito comum a associação da má rotação com outras malformações, tá? Como gastrosquise, onfalocele, tá? Presídio duodeno, presídio jejuno, tá? E hernia diafragmática, tá? Então, tem que pensar, né? Quando eu penso com onfalocele, gastrosquise, a gente pensa em algum outro defeito, né? Principalmente a má rotação. Falou sozinho. O quadro clínico, né, Nicole, da má rotação, realmente, Nicole, eu nunca, né, vi em consultório, fiz um diagnóstico de má rotação. Mas já vi em UTI nenenzinhos, recém-nascidos com vulvo, né? Com um quadro grave, catastrófico, que você evolui para o intestino curto e, de forma variável, a criança evolui para o óbito, né? Um quadro muito grave. Então, geralmente, o quadro clínico se manifesta logo no início da vida, no primeiro mês ou no primeiro ano de vida, mas pode ser assintomático, realmente, e apresentar até na idade adulta, né? Idade adulta é a criança maiorzinha, como o seu caso aí. Uma coisa que fala na literatura, sim, Nicole, que a má rotação pode ser uma causa de dor abdominal recorrente na infância, tá? Então, essa dor dessa criança pode, sim, ser causada pela má rotação, tá? Talvez não foi só um achado de ultrassom, talvez foi um achado da causa da dor dessa criança, né? O diagnóstico geralmente realmente no período neonatal, um raio-x simples, você pode já suspeitar, né? Você vê o estômago dilatado, algum gás no duodeno, algum gás lá embaixo, você pode suspeitar, e o diagnóstico é confirmado pela serografia, né? Serografia gastrodenal, esse exame tão importante que quase ninguém mais está fazendo, né? E o ultrassom, assim, até achei interessante, Nicole, assim, tá de parabéns, tá aqui o livro que eu li, que é o livro mais antigo, falava que o ultrassom era um exame muito promissor, que ia haver inversão do local da artéria e da veia, né, mesentérica ali. Exame promissor, o livro de 88, né? Então, assim, muito bacana a leitura ali e ver você fazendo esse diagnóstico brilhante aí, tá? E até te ensinei para decorar, é muito fácil, né? A artéria sempre fica à esquerda, porque a artéria é vermelha, né? Vermelhinha esquerda, roxo, direita, né? À direita. Então, ninguém mais esquece o local certo da artéria e da veia, né? Muito interessante, assim, essa visão aí, tá? Então, é muito comum associação com
obstrução de duodeno, tá? Vamos passar a pensar agora, quando tiver a ver um ultrassom aí, que o colega vê alguma suspeita aí, um raio-x dupla bolha, pensar que possa ter uma má rotação intestinal. Nicole, tratamento. Onde eu li, Nicole, tá? E opinião minha, pessoal, apesar de não ter experiência em criança grande, né? Já vi, como eu falei, vários casos ao nível da UTI, que eu trabalhei uns 25 anos no UTI infantil, né? Realmente, onde eu li, fala assim, diagnóstico de má rotação é indicação cirúrgica, tem que operar, né? Então, uma rotação igual ao seu caso aí total, eu realmente indicaria cirurgia, porque essa barriga dessa criança, você concorda comigo, Nicole? É uma bomba ambulante, né? Ela pode Aqui, ó. explodir a qualquer hora, né? E ficar esperando, né? Então, assim, onde eu li, como falei, 4 livros, tá, de gasto, fala bem claro, tá? Ou trata aqui, por exemplo, aqui o livro aqui na minha frente, o exemplo, né? O livro mais recente, né? Que eu tenho aqui. Esse livro aqui é de 2014, 2018, desculpa, 2016. O tratamento cirúrgico sempre está indicado na má rotação. A frase do livro, tá? Então, assim, ele é bem direto, né? E a cirurgia que você falou aí, né? Você tem que desfazer a banda de LED, né? Você tem que desfazer a rotação, né? Sempre que você como roda, o erro é rodar em sentido horário, você vai rodar em sentido anti-horário, se tiver com Volvo, né? Ou fazendo algum Volvo, né? E aliviar a obstrução intestinal. E tá. Você sem som aí. Luiz, você está sem som aí. Tá ouvindo agora? Agora sim. Eu falei até onde? Cirurgia? Estava falando um Não. pouquinho, menos de 1 minuto antes. Então, é importante lembrar, então, se eu não falei. Onde eu li as 4 fontes que eu consegui confiáveis, né? Tratamento cirúrgico sempre indicado. Isso é bem claro aqui na literatura que eu li. Tratamento cirúrgico, como você falou aí, né? Desfazer a banda de LED, né? Desfazer, se tiver o Volvo, né? Sempre sentido. Quando você roda errado, né? Você roda em sentido horário, vai desfazer em sentido anti-horário. Fixar o cepo, né? E sempre fazer a apendicectomia. Eu li o primeiro livro, você falou, por que tirar o apêndice, né? A gente sabe que a apendicectomia de oportunidade é uma coisa hoje muito incidente, né? Isso é discutível, né? Tanto apêndice sendo retirado aí por oportunidade, né? Hoje você sabe que é mais retirado apêndice por oportunidade que apendicite aguda, né? Mas eu fui ler e realmente tem razão. Por quê? Quando você vai fazer a cirurgia, o apêndice fica mal localizado depois da cirurgia. Então, essa criança de apendicite vai ser um diagnóstico difícil de ser feito. Então, por isso que se retira o apêndice, né? Para não ter no futuro essa criança de apendicite e o colega médico passar aperto com a dificuldade de diagnóstico devido à má localização do apêndice. Nicole, é isso aí, tá? Parabéns pelo diagnóstico, tá? Brilhante. Tá bom, isso aí eu não esqueço nunca mais essa posição da artéria e da veia aí, tá? Vou pedir ultrassom agora e vou colocar assim, ó, por favor, olhar a artéria e a veia. Parabéns mesmo, tá? Se tiver mais alguma dúvida que eu posso dar, estou presente aí. Obrigado pela participação aí, Luiz. Agora vamos abrir para a pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, só queria ressaltar aqui que o João Henrique, lá de Alegre, ele botou aqui que a colicistite calculosa é muito comum também no bypass, né? A observação que ele fez aqui no chat. Alguém quer mais ponderar alguma coisa aí? Gente, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Nicole, Oi? deixa eu falar aqui, por favor, aqui. Botafogo 2-0, tá? Sul-Americana. Mais uma vitória aí, tá? O elefante está em cima da árvore, não vai cair não, tá? Está bem pendurado, tá? Bem amarradinho. Siga o líder. Tomara. Beleza. Falou. Estou torcendo para vocês. Valeu. Falou. Gente, eu queria agradecer a presença aí de todos. Se o Wilson quiser falar alguma coisa aí, Bruno. Espero que tenha sido proveito para vocês essas apresentações. Eu ainda não tive o feedback de como está sendo avaliada essas discussões de caso. Nós estamos abertos aí a propostas de mudanças de formato, qualquer coisa que vocês acharem. Espero que os radiologistas se manifestem aí para a próxima sessão. Valeu? Então, a próxima sessão é a próxima
primeira quarta-feira do mês que vem. Nicole, só uma coisinha. Primeiramente, parabéns para vocês, né? E dizer que santa cirurgia bariátrica. Achei que foi, né? Vencer a cirurgia bariátrica, graças a Deus. Ô, troço bom. Mais alguém aí? Só lembrar uma coisinha, então, aqui, já que o Wilson, não acho que o Wilson deve ter acontecido alguma coisa. Ah, tá aí, Wilson, beleza. Pode lembrar de acessar o... Exatamente. O link, então, vai lá, né? Wilson, pode falar. Vai lá. Não, desculpa, Bruno. Não, aquele recado de sempre, do centro de tudo, da gente tentar acessar o link aí no chat, onde tem, para que se faça avaliação de reação da aula, justamente para que a gente possa melhorar o nosso trabalho aqui, ter uma noção de como foi a avaliação de vocês e poder estar sempre fazendo esse espaço aqui um espaço melhor para todos, mais inclusivo para todos. Queria parabenizar a todos os participantes, acho que as aulas foram de altíssimo nível, tá? E não tenho nada a adicionar, a não ser parabéns mesmo. Fiquei impressionado aí com o nível da discussão. Parabéns a todos. Agradecer a participação aí dos moderadores, tá? Que atenderam prontamente o convite, tá? E dizer aí que as próximas reuniões, quem está participando aí pode ser chamado. Tá? Aqui é um canal inclusivo. Né? Valeu? Boa noite para todos. Espero ver vocês na próxima reunião. Abraço, gente. Boa noite. Com Deus. Boa noite, boa noite.